como que eu considero um bem ativo imobilizado para eu definir questão de crédito, como que eu vou tratar esse bem, o que é um bem, né, para o ativo imobilizado. Eu sou Amanda, eu sou professora aqui na comunidade e eu trabalho bastante com temas práticos de recuperação de créditos tributários e venho sempre trazer para vocês a questão mais prática aqui do dia a dia, como que a gente trabalha com as situações de recuperação de crédito, quais são as oportunidades que vocês têm, quais oportunidades vocês como tributaristas vão conseguir explorar, vão conseguir avaliar no dia a dia de vocês. Claro, sempre trazendo ideias, trazendo soluções. Quem quiser perguntar alguma coisa, trazer alguma questão aqui para a gente debater, nós já trouxemos aqui o tema de recuperação de créditos de ICMS para aquisições de ativo imobilizado, fez parte lá da nossa imersão de recuperação de créditos no ano passado, que nós trouxemos aqui esse tema em relação ao ICMS. Mas o ativo imobilizado ele tem outros desdobramentos também, outros tributos, como PIS e COFINS, que nós vamos trazer um pouquinho mais hoje. Aqui hoje não só o ICMS, mas o PIS e a COFINS. Na imersão nós tratamos bastante de ICMS, trouxemos alguns casos práticos para vocês avaliarem. Então aqui hoje a gente vai conversar um pouquinho melhor, tá? Boa tarde para o pessoal que está entrando, que vai fazer parte aqui com a gente hoje. Boa tarde. E o primeiro ponto, gente, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, claro, eu não sou contadora, eu sou advogada, mas como eu trabalho bastante com a prática, a gente acaba se familiarizando um pouco mais com alguns conceitos contábeis, mas eu não vou entrar aqui de forma pormenorizada nas definições contábeis, nos conceitos, nas normas contábeis. Mas o primeiro ponto que a gente precisa trazer aqui sobre o ativo imobilizado o que ele é, né? Como que eu considero um bem ativo imobilizado para eu definir questão de crédito, como que eu vou tratar esse bem, o que é um bem, né, para o ativo imobilizado. E o ativo, na verdade, ele é um bem incorporado ao patrimônio da empresa, ele vai ficar lá à disposição da empresa para que a empresa desenvolva alguma atividade com aquele ativo ou que ela utilize aquele bem em algum tipo de situação interna dela. Pode ser uma máquina, pode ser um caminhão, pode ser um outro bem. Claro, os computadores são bens integrados ao ativo imobilizado, geralmente. E a classificação é um conceito geral. Na regra geral, nós temos um conceito de ativo imobilizado que ele é alternativo. Ou o bem tem uma vida útil superior a 1 ano, você vai comprar uma máquina, você vai comprar um veículo, você vai comprar algum bem, e ele precisa ter uma expectativa de vida útil na sua empresa superior a 1 ano. Ou ter um valor superior a R$ 1.200. Primeira coisa que a gente comenta é que muita gente acha que são coisas concomitantes, né? Eu preciso somar essas duas características para que o bem seja considerado integrante ao meu ativo, mas não é assim, são alternativas, tá? Geralmente bens com vida útil superior a 1 ano, eles são bens mais caros do que R$ 1.200. Então, acaba somando ali, acaba que a grande maioria dos bens vai ter a mesma característica, tá? Vão ter características muito próximas para que vocês visualizem, tá? Mas é o primeiro ponto que nós temos. Gente, e uma coisa que nós precisamos entender aqui sobre o ativo imobilizado, principalmente em relação ao ICMS, também no PIS e na COFINS, é que o mundo tributário ele precisa estar adequado, todas as pontas ali, quando você vai trabalhar com recuperação de créditos, e aqui não só para ativo, tá? É um ponto muito importante que eu sempre trago para os meus clientes no ativo, sempre converso com os meus clientes, com os nossos clientes aqui no ativo imobilizado, mas funciona para tudo. Que o mundo tributário, ele precisa estar casando com a classificação contábil, com os tratamentos contábeis dados àquele bem. Tá? Então, se eu vou classificar aquele bem como ativo, se eu vou aplicar um crédito, se eu avaliei, fiz a minha avaliação e entendi que aquele bem ele leva um direito a crédito de ICMS, de PIS, de COFINS, eu preciso que isso esteja claro também na contabilidade, ele precisa estar classificado lá no patrimônio da empresa, tá?
São duas coisas muito importantes por conta do cruzamento das obrigações acessórias. Todas as obrigações precisam estar em acordo, tá? É uma das primeiras coisas que eu vejo. Olha, eu analisei essa empresa, ela adquiriu muitos bens, alguns deles estão reconhecidos no patrimônio, outros não. Então, a gente conversa com a contabilidade também, com o fiscal, alinha tudo e aí começa a aproveitar os créditos, a orientar o aproveitamento de créditos. E isso em todos os casos, tá? No ICMS, entrando aqui no ICMS, que é um ponto que a gente já conversou um pouco mais, o ICMS ele tem algumas regras bem particulares do ativo mobilizado para você apropriar créditos, que ele limita, na verdade. No ativo mobilizado a gente tem limitador de crédito. Você não tem o direito a crédito quando você compra diretamente o bem, tá? Por ser um bem de vida útil mais longo e geralmente bens de valores maiores, você não tem apropriação direta no momento da compra, como é o caso de outras situações, como por exemplo, eu comprei uma mercadoria para revenda, vou apropriar o crédito ali naquele mês, todo o valor de crédito, aquele valor exato do documento fiscal, eu vou considerar aqui no mês de aquisição. Não, no ICMS a gente tem uma regrinha um pouco diferente, que geralmente você aproveita esse crédito em 48 meses, que é como se fosse uma média, na verdade, né? Um período médio de vida útil de uma máquina, de um veículo. Então, você vai aproveitar o crédito uma parcelinha mensal, enquanto aquele bem ali estiver produzindo para você, enquanto aquele bem estiver integrado ao seu patrimônio, tá? E no ICMS, gente, é uma coisa assim, bem normal. Eu já vi bastante, quase todas as empresas que a gente trabalha de alguma forma com recuperação de créditos tributários, nós temos essa situação. A empresa que adquire o bem e tem muita dúvida, muito desconhecimento. Posso apropriar? Não posso? O que acontece? Cada estado da federação vai ter uma regra específica. Essa regra da apropriação em 48 vezes, né, uma parcelinha por mês, ela é uma regra mais geral, você vai encontrar ali em todos os estados. Mas a forma que isso é informado para o fisco vai variar de estado para estado. Geralmente, na maioria dos casos, a gente vai encontrar, inclusive no SPED, ali nós temos o bloco G, que nós chamamos de CIAP, o controle de créditos do ativo permanente, controle de créditos do ativo imobilizado, tá? Então, se você identificar que a empresa adquiriu bens do ativo mobilizado, é uma grande possibilidade de você conseguir lançar ali dentro daquele bloco e conseguir trazer esse direito para a empresa de vocês, para o cliente de vocês aproveitar esse crédito. Tem até alguns casos bem específicos de transportadoras, né? Transportadoras que adquirem veículos para transporte podem ter regras de menor lapso temporal. Aqui em Santa Catarina eu lembro que tinha até um tempo atrás, acho que 2019, 2020 foi o último período que a gente teve o benefício fiscal que nós tínhamos aqui chamado de Procargas. E se você fosse uma transportadora que estivesse optando por esse regime, você poderia apropriar os créditos desse ativo mobilizado não em 48 vezes, mas um pouco menos. Então, é um pouco relativo, você vai precisar ter uma noção também da natureza desse bem, o que esse bem vai estar realizando de produtivo dentro da empresa, para que você aplique esta regra do ativo mobilizado, tá?